Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um módulo do nosso curso de Direito Previdenciário. E neste módulo nós falaremos a respeito do auxílio reclusão. É mais um benefício devido aos dependentes do segurado do regime geral de previdência social. Não é um benefício devido ao próprio segurado. O auxílio reclusão é devido aos dependentes do segurado, como vamos aprender a partir de agora. Lembro que o que eu trago para vocês agora neste módulo é a apresentação do auxílio reclusão. Não temos a pretensão de esgotar todo o conteúdo neste módulo, mas iremos esgotá-los em outros módulos, onde nós aprofundaremos muito outros benefícios, inclusive o auxílio reclusão. Por hora, segue a apresentação do seu fato gerador. Qual a situação que faz com que surja o direito ao auxílio reclusão? Vem para a tela. Muito bem. Auxílio reclusão. Este é o benefício que estamos estudando neste momento. Vamos lá. Vamos começar, pessoal, pelo conceito do artigo 116 do Regulamento da Previdência Social. É um conceito completo sobre o auxílio reclusão. Diz o seguinte, o auxílio reclusão, respeitado o tempo mínimo de carência, que é 24 contribuições mensais, ou seja, o auxílio reclusão, devido a quem tem pelo menos 24 contribuições mensais recolhidas, será devido nas mesmas condições da pensão por morte a quem? Aos dependentes do segurado recolhido à prisão. Não é o próprio segurado, mas aos seus dependentes. Desde que a prisão seja em regime fechado. Se for regime aberto ou semiaberto, não dá direito à pensão ao auxílio reclusão. Somente recolhida a prisão em regime fechado. E além disso, para ter direito, não pode receber remuneração da empresa, estando preso, não pode estar em gozo de auxílio por incapacidade temporária, não pode estar em gozo de pensão por morte, não pode estar recebendo também salário maternidade, qualquer aposentadoria ou qualquer abono de permanência em serviço, tá certo? Então o auxílio reclusão não pode ser pago junto com remuneração da empresa, junto com auxílio por incapacidade temporária, junto com pensão por morte, junto com salário maternidade, junto com aposentadoria e junto com abono de permanência em serviço. E desde que seja considerado, o mais importante aqui, segurado de baixa renda. Então olha quanta informação aqui. Primeiro, auxílio reclusão é direito do dependente, não do segurado. Segundo, para ter direito ao auxílio reclusão, tem que ter cumprido carência, vamos aprender ainda carência, mas já antecipo, 24 contribuições mensais no mínimo. Terceiro, tem que estar preso em regime fechado. Tem que ser uma reclusão em regime fechado. E tem que ser um segurado de baixa renda. Então tem que ser um segurado de baixa renda, eu já vou conceituar para vocês o que é o segurado de baixa renda. Tem que ser segurado de baixa renda, recluso em regime fechado, tendo cumprido 24 contribuições de carência, tá certo? E aí ele terá direito ao auxílio reclusão. Ele não, seus dependentes, né? Os dependentes terão direito ao auxílio reclusão, desde que ele não receba a remuneração da empresa, desde que ele não esteja recebendo auxílio por incapacidade temporária, pensão por morte, salário maternidade, abono de permanência em serviço, tá tudo aqui, né? Nem aposentadoria. Perfeito? Vamos seguir. Esse é o conceito básico que eu quero que vocês saibam, né? Auxílio reclusão para os dependentes, tem que ter cumprido carência de 24 contribuições, tem que ser regime fechado, o regime prisional, e tem que ter aí ser um segurado de baixa renda. Olha aqui na sequência. Para a concessão, portanto, do auxílio reclusão, considera-se como segurado de baixa renda aquele que tem uma renda bruta mensal igual ou inferior a este valor aqui, que para o ano de 2024 está em R$ 1.819,26 nos termos da portaria interministerial do Ministério da Previdência Social e do Ministério da Fazenda, número 2, de 11 de janeiro de 2024. Este valor aqui, R$ 1.819,26, ele muda todo ano, viu, pessoal? Então não precisa se preocupar em decorar o valor, né? Se você
Tá vendo essa aula em 2024, o valor é esse, em 2025 o valor vai ter sofrido um reajuste, em 2026 outro reajuste. Você não tem que memorizar esse valor para a prova. O que você tem que memorizar para a prova é que tem que ser um segurado de baixa renda. E seguindo, e quem é o segurado de baixa renda? Ora, é aquele segurado que tem uma renda bruta mensal igual ou inferior a um determinado valor reajustado anualmente. Tá certo? Corrigido, esse valor é corrigido pelos mesmos índices que reajustam os benefícios. Ou seja, aquele NPC do IBGE, o mesmo índice aplicado aos benefícios será o mesmo índice aplicado a este valor do baixa renda aqui. E como é que eu calculo para saber se ele é baixa renda ou não? Né? É a renda bruta mensal de quando? Ora, é a renda bruta mensal calculada com base em quê? Na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados quando? No período de 12 meses anteriores ao recolhimento à prisão. Então veja, a média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição aqui, né, nos 12 meses anteriores à prisão, é que tem que dar um valor igual ou inferior a este que nós mencionamos. Perfeito? Então tem que ser baixa renda. Baixa renda significa que a sua renda bruta mensal, nesta média dos 12 meses anteriores à prisão, tem que ser igual ou inferior a esse valor que se ajusta anualmente, para então que, em sendo baixa renda e sendo preso em regime prisional fechado e tendo cumprido carência, dê direito aos seus dependentes ao recebimento do auxílio reclusão. Seguindo. É devido ao auxílio reclusão aos dependentes do segurado, vocês já sabem, né? Inclusive, quando não houver salário de contribuição na data do seu efetivo recolhimento à prisão. Desde que mantida a qualidade de segurado, claro, se não for segurado, não tem auxílio reclusão para os dependentes. Ele tem que ser segurado, obviamente, né? E também, desde que a média dos salários de contribuição nos 12 meses anteriores ao recolhimento à prisão seja igual ou inferior ao valor do baixa renda que nós vimos no slide anterior. Perfeito? Então veja, mas hoje ele não recebe nada. Tudo bem que ele não recebe nada hoje, mas vamos ver nos últimos 12 meses, se somando ali o que ele recebeu e dividindo pelo número de meses, se dá uma média, né, menor, igual ou maior do que é preciso para ser considerado baixa renda. Beleza? Então, se ele está recebendo remuneração agora, considera a atual, né, e a média, né, dos últimos 12 meses. Se ele não está recebendo nada agora, mas mantém a qualidade de segurado, também procura fazer a média dos últimos 12 meses para saber se vai ou não chegar no valor para ser considerado baixa renda. Vamos ver tudo isso de forma diagramada? Olha aqui. Então, fato gerador do auxílio reclusão. Primeiro, tem que ser recolhido à prisão. O regime prisional tem que ser fechado, tá? E tem que ser um segurado de baixa renda, que para o ano de 2024 tem que ter uma renda bruta mensal calculada na média dos últimos 12 meses antes da prisão, como nós vimos, menor ou igual a R$ 1.819,26. Uma informação adicional aqui. Não precisa ser condenado. Basta ser preso. Mesmo que ele está preso sem condenação, se for regime fechado, já dá direito aí ao auxílio reclusão, tá bom? E como vocês viram, se ele continuar recebendo a remuneração da empresa, né? Se ele continuar recebendo, ele não terá direito ao auxílio reclusão. Perfeito? Se ele foi preso, mas a empresa continua pagando o salário dele, mesmo ele estando preso, aí não será devido auxílio reclusão para os dependentes. Beleza? Porque senão vai receber o salário, mais o auxílio reclusão, vai aumentar a renda mensal dele. Não dá, né? Então, se ele recebe a remuneração da empresa, dependentes não terão direito ao auxílio reclusão. Seguindo, quem tem direito ao auxílio reclusão? Não são os segurados, né? São os dependentes. Os dependentes de todos os tipos de segurados, desde que eles sejam os segurados de baixa renda. Lembrando, quem tem que ser de baixa renda é o segurado, não o dependente. O segurado é que tem que ser de baixa renda, tá? E aí, em sendo um segurado de baixa renda, os seus dependentes terão direito ao benefício, né? Seja do segurado empregado,
seja do empregado doméstico, seja do trabalhador avulso, seja do contribuinte individual, seja do segurado especial, seja do segurado facultativo. O importante é que sejam dependentes, tenham direito ao benefício, e em sendo dependentes com direito ao benefício, vão receber aí a cota do auxílio reclusão rateado entre eles. Beleza? Nós vamos aprender qual é o valor do auxílio reclusão, mas já adianto para vocês aqui, para quem tem curiosidade. O auxílio reclusão, após a reforma da Previdência, passou a ser um valor fixo atualmente, né, até que se determine um valor diverso, de um salário mínimo. Então o auxílio reclusão tenha um dependente, 5 dependentes, 10 dependentes, não importa quantos dependentes tenha, o valor do benefício global é de um salário mínimo, a ser rateado em partes iguais entre todos os dependentes. Se tiver 10 dependentes, é um salário mínimo dividido por 10. Se tiver 2 dependentes, um salário mínimo dividido por 2, né? Para que cada um receba o mesmo valor. Vamos seguir? O requerimento do auxílio reclusão, será instruído, obviamente, com uma certidão judicial que comprove, que ateste o recolhimento efetivo à prisão. Claro, não dá para requerer um auxílio reclusão sem provar que o segurado está preso, tá certo? E será também obrigatória a apresentação de quê? De uma prova de permanência na condição de presidiário para manutenção do benefício. Ora, pessoal, é óbvio, né? Para pleitear, para requerer junto ao INSS o auxílio reclusão, tem que comprovar que o segurado está preso. Como é que você comprova? Ora, uma certidão judicial do efetivo recolhimento à prisão, onde vai comprovar também que é uma prisão em regime fechado, etc. Muito bem. Além disso, não basta comprovar que o segurado foi preso. É preciso comprovar periodicamente que ele permanece preso, tá bom? Né? Para que seja mantido o benefício. Vamos seguir. Os dependentes do segurado detido em prisão provisória, olha só, ele está preso em prisão provisória. O que é a prisão provisória? É aquela prisão preventiva ou temporária. Ele ainda não está nem condenado, né? Ele apenas está numa prisão provisória, seja ela preventiva ou temporária. Mesmo assim, esses dependentes aqui, ó, terão direito ao benefício, desde que comprovem o efetivo recolhimento do segurado à prisão por meio da certidão judicial. Então veja, não é apenas a prisão do condenado que dá direito ao auxílio reclusão. Se houver uma prisão provisória, né, seja ela preventiva ou temporária, não importa. Ah, está preso preventivamente. Pega uma certidão judicial da prisão, vai no INSS e requer o auxílio reclusão. Se for devido, obviamente. Né? Vamos seguir. Equipara-se a condição de recolhido à prisão, olha que interessante. Equipara-se a condição de recolhido à prisão aquele entre 16 e 18 anos, ou maior de 16 e menor de 18 anos, que se encontrar internado em um estabelecimento educacional ou congênere, sob custódia do Juizado da Infância e Juventude, né? A famosa FEBEM, né? Imagine, claro que hoje os nomes são outros, né? São outras terminologias mais amenas, mas vamos imaginar, muitos de nós conhecem aquilo ali, né? Aquela casa de detenção de menor entre 16 e 18 anos, como um centro, né, estabelecimento de educação ou congênere. Pois bem, este local onde os menores infratores entre 16 e 18 anos ficam internados, não chama-se presos, chama-se internados, né, é equiparado à prisão para fins de requerimento do auxílio reclusão. Então, se um menor entre 16 e 18 anos ficar internado nesses centros educacionais aí, sob a custódia do Juizado da Infância e Juventude, né, que era o antigo FEBEM, né, por exemplo, eles terão aí, como os dependentes, poderão requerer os benefícios do auxílio reclusão. Beleza? Vamos seguir. Para o maior de 16 anos e menor de 18 anos, serão exigidos, aí não é uma certidão judicial da prisão, é uma certidão de despacho de internação, que é o documento que atesta o recolhimento deste menor lá no estabelecimento educacional ou congênere, né? E órgão subordinado ao juiz da infância e juventude. Pois bem, então, quando é um preso, o que se obtém, o que se solicita, né, é aquela certidão ali, aquela certidão de
recolhimento à prisão. E quando é um menor entre 16 e 18, é aquela certidão de internação. Fechou? Seguindo. No caso de prisão provisória, né, pessoal? Aquela preventiva ou temporária, terminou a prisão provisória. O auxílio reclusão cessa, obviamente. Não está mais preso, o auxílio reclusão ele cessa. E olha que interessante. E caso nova prisão ocorra, ainda que em razão do mesmo evento causador da primeira privação de liberdade, ou não, ainda que, né? Então, seja, ele ficou um tempo lá em prisão provisória, os dependentes receberam auxílio reclusão, depois ele terminou a prisão provisória, terminou o auxílio reclusão, depois ele foi preso de novo, pelo mesmo ou por outro evento. Olha o que acontece. Proceder-se-á nova análise de dependência, de qualidade de segurado, de renda, em um novo requerimento de auxílio reclusão. Ou seja, começa tudo do zero. Então olha que interessante. O segurado estava preso em uma prisão provisória. E enquanto ele estava preso na prisão provisória, os dependentes foram lá, requereram o benefício, estavam recebendo. Depois de um tempo, a prisão provisória terminou, né? E aí, obviamente, que a pensão, o auxílio reclusão, cessa também. Então, enquanto estava preso na prisão provisória, o benefício era pago, não está mais preso na prisão provisória, terminou a prisão provisória, terminou o benefício. Depois de algum tempo, ele foi preso de novo, né? Pela mesma situação, ou até por outra, pouco importa. Foi preso de novo. E aí, é só reativar o benefício? Não. Tem que fazer uma análise do zero. Novamente verificar se é dependente, novamente verificar se o segurado é de baixa renda, novamente verificar aí, né, fazer novo requerimento. Enfim, começa tudo do zero. Não vai reaproveitar aquele procedimento daquela prisão anterior para simplesmente reativar o benefício novamente. Não. O benefício não fica suspenso. Ele cessa. E se a pessoa for presa de novo, nem que seja alguns dias depois, não importa. Foi preso de novo, é um novo requerimento e é um novo processo para se reaveriguar ali as condições. Beleza? Vamos seguir? Muito bem. Não cabe a concessão de auxílio reclusão. Olha que interessante. Não cabe a concessão de auxílio reclusão aos dependentes do segurado que estejam em livramento condicional. Por que não é devido auxílio reclusão para o dependente do segurado que está em livramento condicional? Porque quem está em livramento condicional não está preso em regime fechado, está livre, ainda que seja um livramento condicional. Ou que cumpra pena em regime semiaberto, já que não é fechado, ou que cumpra pena em regime aberto, já que não é fechado. Então veja, se o segurado está em regime semiaberto, aberto ou livramento condicional, não é devido auxílio reclusão. Porque para o auxílio reclusão é preciso que seja um regime prisional fechado. Semiaberto e aberto não são fechados. Livramento condicional também não está em regime fechado. Simples assim. Então, se é um regime que não é fechado, ou seja, aberto, semiaberto ou livramento condicional, o benefício de auxílio reclusão não será devido aos dependentes. Mais uma informação. E no caso de prisão domiciliar, professor? Vamos me perguntar. O pessoal sempre pergunta, professor, e se a pena for em prisão domiciliar? Ora, sendo em prisão domiciliar ou não, isto não impede por si só o recebimento do auxílio reclusão pelos dependentes, desde que o regime previsto seja o fechado. Ora, se o segurado for condenado em regime prisional fechado, mas estiver em regime domiciliar, mas a pena for de uma pena privativa de liberdade em regime prisional fechado. Ora, se o regime prisional é o fechado, pouco importa se é prisão domiciliar ou não. Se o regime é fechado, ainda que seja em prisão domiciliar, dá direito ao benefício. Mas se está em prisão domiciliar num regime que não é fechado, aí não dá direito, tá bom? É possível o segurado estar com uma prisão em regime fechado e cumprir essa prisão de forma domiciliar? Existem situações que sim. Ou seja, não importa se ele está cumprindo na cela ou em casa. O que importa é qual é o regime prisional a ele determinado. Se for um regime prisional fechado, dá direito. Fechou? Seguindo.
E no caso de monitoração eletrônica? Vamos lá. Monitoração eletrônica do segurado, né? Que é o instituidor do benefício. O instituidor do benefício é o segurado, obviamente, né? Que é o instituidor do benefício de auxílio reclusão. O fato de ele ser monitorado eletronicamente não interfere no direito do dependente ao recebimento do benefício, uma vez que tem a função de fiscalizar o preso. Mas o benefício é mantido desde que mantido o regime de prisão domiciliar e o regime prisional seja considerado fechado. Então veja, o fato de estar em prisão domiciliar, usando tornozeleira eletrônica, né? Ficou muito famoso aí na época ali da Operação Lava Jato e outras, tornozeleira eletrônica. A pessoa está, às vezes, em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, que seja. Veja, pouco importa se ela está em prisão domiciliar ou não. Pouco importa se está com monitoramento eletrônico ou não. O que importa é que esteja com o regime prisional decretado como sendo fechado. Se o regime prisional é fechado, não importa se está com ou sem tornozeleira, não importa se está dentro de um estabelecimento prisional ou cumprindo prisão domiciliar. O que importa é o regime prisional que tem que ser fechado, e não o local do seu cumprimento, e nem da forma, mas do tipo de regime que tem que ser fechado. Seguindo, o exercício de atividade remunerada que se inicie após a prisão, veja, ele foi preso e iniciou a atividade remunerada após a prisão do segurado que estava recluso em cumprimento de regime de pena, né, cumprimento de pena em regime fechado. Ora, este início de trabalho após ser preso não acarreta a perda do direito ao recebimento do auxílio reclusão pelos seus dependentes. Ora, nós vimos que o segurado preso que continua recebendo a remuneração da empresa não dá direito ao auxílio reclusão. Mas aquele segurado que está preso e, após a sua prisão em regime fechado, inicia uma nova atividade remunerada, aí, neste caso, ele poderá manter o direito ao benefício de auxílio reclusão aos seus dependentes. Veja, o auxílio reclusão só deixará de ser pago se a empresa, né, para o qual ele trabalhava continuar pagando o salário. Mas não é o caso desse exemplo aqui. Nesse exemplo, ele entrou na prisão e, após estar preso, iniciou uma atividade nova lá na prisão. E isso não tira o direito dos seus dependentes ao recebimento do auxílio reclusão. Fechado? E se o segurado fugir? Né? Ele estava preso e foge. O que acontece com o benefício de auxílio reclusão? Ora, no caso de fuga, o benefício será suspenso. No caso de fuga, o benefício não é cancelado, ele só é suspenso. Por quê? Porque quando o segurado for recapturado, o benefício será restabelecido a contar da recaptura, mas somente se o segurado ainda mantiver a qualidade de segurado. Porque olha só, às vezes o segurado foge, fica tanto tempo foragido, que quando ele é recapturado, ele não é mais segurado. Ele foi recapturado alguns anos depois, não recolheu contribuição alguma, não é mais segurado, aí ele vai ser preso, não dá mais direito ao auxílio reclusão para os dependentes. Por quê? Porque quando de sua recaptura, ele não era mais dependente. Mas se quando ele for recapturado, ele ainda mantinha a qualidade de dependente, ele vai ser recapturado e o benefício que estava suspenso voltará a ser pago aos seus dependentes. Beleza? Muito bem. E se houver exercício de atividade dentro do período de fuga, ou seja, ele fugiu, mas mesmo sendo um foragido, ele realizou atividades e recolheu contribuições. Nesse caso, será considerado, para saber se ele mantém a qualidade de segurado ou não, as contribuições que ele fez, mesmo enquanto estava foragido. Olha que interessante. O cabra foge da prisão, trabalha, recolhe contribuição previdenciária. Essas contribuições previdenciárias vão contar para que, numa situação de recaptura, o benefício seja mantido aos seus dependentes. Vai ser considerado para fins de manutenção da qualidade de segurado. Se ele foge e não trabalha,
ele pode perder a qualidade de segurado e aí na recaptura não dará mais direito ao benefício. Mas se ele fugir, né, e for recapturado ainda mantendo a qualidade de segurado, o benefício é mantido. E se ele for recapturado muito tempo depois, mas ele trabalhou durante esse período de fuga e recolheu contribuição, também esses recolhimentos, repito, serão considerados para averiguar se ele mantém ou não a qualidade de segurado. Beleza? Vamos seguir. Se a realização do casamento ou constituição da união estável ocorrer durante o recolhimento do segurado à prisão, ou seja, ele foi preso e não era casado, mas depois que entrou na prisão, ele casou ou constituiu uma união estável, será devido ao auxílio reclusão para este novo cônjuge ou companheiro ou companheira? Não, pessoal, obviamente não. O auxílio reclusão não será devido para este novo cônjuge, companheiro ou companheira que foi constituído após a prisão. Por quê? Porque houve aí uma dependência superveniente do fato gerador, considerando a dependência superveniente. O que significa isso? O fato gerador ocorreu após a prisão, ou seja, ele se casou após ser preso. Então, esse novo cônjuge não terá direito a auxílio reclusão. Ele entrou em união estável, passou a ter uma união estável, né, após ser preso. Será que este novo companheiro ou companheira terá direito ao auxílio reclusão? Também não, porque essa união estável, né, foi constituída, tanto o casamento como a união estável, foi constituída aí após a prisão. Portanto, o fato gerador deste casamento, né, o fato do casamento da união estável ocorreu após o fato gerador do benefício, que foi a prisão. Tá bom? Porque se pudesse, pessoal, todo mundo que fosse preso já arrumava logo um casamento ali de mentirinha para dar direito a auxílio reclusão ali para a pessoa que escolheu. Não é bem assim, tá? Casar ou arrumar companheiro ou companheira depois de preso não dá direito ao novo companheiro, ao novo cônjuge, né, ou companheira, ao auxílio reclusão. Tranquilo? Por razões lógicas. E seguindo aqui, e o filho nascido durante o recolhimento do segurado à prisão? Aqui a lógica é inversa. Ora, ele passou a ter um filho, né? O filho nasceu, ele já estava preso. O filho nasceu, ele já estava preso. Será que esse filho vai ter direito ao auxílio reclusão? Sim, tem direito ao auxílio reclusão a partir do seu nascimento. Claro, se todos os requisitos para a concessão do auxílio reclusão forem preenchidos, né? Obviamente. Alguém vai dizer, professor, mas por que o casamento depois de preso não pode pagar o benefício para o cônjuge, mas o filho nascido depois de preso pode pagar o benefício para o filho? Olha, porque casar de mentira a pessoa consegue, mas ter um filho de mentira não. Né? Se ele teve um filho, foi comprovado que o filho é dele, tá certo? O filho é dele de verdade. Ele não simulou ter um filho para obter ali o auxílio reclusão para o filho. Não, o filho é de fato. Agora, o casamento pode ter sido forjado. A união estável pode ter sido forjada. Agora, o filho não. Então, casamento ou união estável constituídos após a prisão não geram direito ao auxílio reclusão. Mas ter um filho, mesmo após ter sido preso, dá direito, sim, ao auxílio reclusão. Seguindo, mais algumas questões para vocês. Estamos aqui finalizando a apresentação do auxílio reclusão. Olha só. O INSS, ele celebrará convênio com os órgãos públicos responsáveis pelo cadastro de preso. Para quê? Para conseguir obter diretamente as informações sobre o recolhimento à prisão. Ora, se o INSS conseguir obter essas informações diretamente dos órgãos oficiais sobre o recolhimento à prisão daquele segurado, não precisa o dependente ficar apresentando certidão periódica ali de dependência de que o segurado está preso, né? Atualizando, não. Se o INSS tem um convênio e consegue obter essa informação direto dos órgãos responsáveis pela prisão, não há necessidade do dependente ficar fazendo essa comprovação. Mas olha só que interessante. A certidão judicial, portanto,
e a prova de permanência na condição de recluso poderão ser substituídas pelo simples acesso à base de dados por meio eletrônico, se for, obviamente, disponibilizada e a ser disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, com dados cadastrais que assegurem a identificação plena do segurado e a sua condição de presidiário. Ou seja, aquela certidão judicial que deve ser apresentada periodicamente para fazer prova de que o segurado permanece na prisão, ela pode ser dispensada se o INSS conseguir entrar no sistema e conferir isso diretamente por meio eletrônico, ali acessando os dados do Conselho Nacional de Justiça. No entanto, até que o acesso a essa base de dados seja disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça ao INSS, aí, enquanto isso não é disponibilizado, os dependentes, aí que são os beneficiários, apresentarão trimestralmente, gravem aqui, trimestralmente, o atestado de que o segurado continua em regime fechado, que deverá ser firmado pela autoridade competente. Ou seja, tem duas possibilidades. Ou o INSS consegue acessar o sistema ali do Conselho Nacional de Justiça e obter as informações de que aquele segurado continua preso, ou, não havendo acesso, enquanto não for disponibilizado esse acesso, os dependentes precisam apresentar trimestralmente a prova, aquela certidão judicial de que o segurado continua preso. Aquela certidão que nós vimos aqui, firmado pela autoridade competente. Então, aquela certidão firmada pela autoridade competente, dizendo que o segurado continua preso, deve ser apresentada de 3 em 3 meses, a não ser que o INSS consiga fazer o acesso diretamente no banco de dados do Conselho Nacional de Justiça e confirmar, obviamente, o nome do segurado e a condição dele como preso. E para fechar esta parte introdutória, pessoal, para fechar esta parte introdutória do auxílio reclusão, eu trago para vocês o seguinte, aplicam-se ao auxílio reclusão as normas referentes à pensão por morte, claro, no que for compatível, tá? Aplicam-se ao auxílio reclusão normas referentes à pensão por morte e no caso de qualificação de cônjuge ou companheiro ou companheira após a prisão do segurado, nós vimos aqui, o benefício será devido a partir da data da habilitação. O benefício será devido a partir da data da habilitação, desde que comprovada a pré-existência de dependência econômica. Olha que interessante, tá? Aqui é uma situação diferente. Nós estamos falando de um cônjuge, companheiro ou companheira que, após a prisão do segurado, tá? Comprovar a pré-existência de uma dependência econômica, então ele se qualifica. Ora, ele só se torna, nós vimos que cônjuge, companheiro ou companheira, após a prisão, não tem direito ao benefício. No entanto, se esse cônjuge, companheiro ou companheira, após a prisão do segurado, se tornar cônjuge, companheiro ou companheira, e comprovar que havia uma pré-existência de dependência econômica, né? E como é que funciona isso? Olha que interessante. Às vezes, não havia ainda não era companheiro, companheira antes da prisão. Às vezes, eles não eram casados antes da prisão. Mas após ser preso, nós vimos, após ser preso, se constituir união estável, companheiro, companheira, ou se casar, no caso do cônjuge, o que acontece com eles? Não tem direito ao auxílio reclusão. Eu falei isso para vocês, casou depois da pensão da prisão, não tem direito à pensão, não tem direito ao auxílio reclusão. União estável após a prisão, não tem direito ao auxílio reclusão. A não ser que, agora vem uma exceção, que, mesmo se qualificando como cônjuge, companheiro ou companheira após a prisão, comprove a pré-existência de dependência econômica. Comprove que, ele não tinha união estável, nem eram casados antes da prisão, mas já dependia economicamente do segurado. E se comprovar que já dependia economicamente do segurado e casou depois de preso,
mas comprovando que antes de preso ser o segurado, aquele cônjuge, companheiro ou companheira atual já dependia economicamente do segurado, aí o benefício será devido da habilitação para frente. Ou seja, não foi uma pessoa qualquer que ele pegou só para dizer que para pagar o auxílio reclusão. Não, não é um casamento forjado, não é uma união estável forjada, não. Ele casou depois de preso ou constituiu a união estável depois de preso. Mas já comprova-se que antes de preso, aquele cônjuge, companheiro ou companheira, repito, já dependia economicamente do segurado. E ficando constatado isso, da habilitação para frente, este novo companheiro ou companheira ou cônjuge, né, terá direito aí ao auxílio reclusão. Beleza? Pessoal, bom, eu trouxe para vocês aqui a apresentação do que é o auxílio reclusão. Eu sempre digo isso. Nós vamos aprofundar muito ainda o estudo do auxílio reclusão. Vamos estudar profundamente o valor, data de início, data de cessação, muitas coisas. Mas por hora, eu apenas queria que vocês conhecessem o auxílio reclusão. E com isso, nós fechamos todo este bloco de apresentação. Conhecendo o auxílio reclusão, vocês foram apresentados a todos os benefícios devidos aos segurados e aos 2 benefícios devidos aos dependentes. De forma que vocês já conhecem o conceito de todos eles, o fato gerador de todos eles, e estamos agora aptos, a partir de agora, a estudar com mais profundidade carência, renda mensal inicial, data de início, data de cessação e acumulação de benefícios. Isso a gente estudará porque nós já conhecemos todos os benefícios do regime geral. Essa é a importância de primeiro você conhecer todos, para depois estudar aprofundadamente, de forma aprofundada e comparada cada um deles. Ok? Então, nos encontramos no próximo tópico. Um forte abraço e até lá!